E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, eu estou aqui com o Asus Zenfone 3 Zoom. Gente, novamente, algumas pessoas não entenderam quando eu fiz o vídeo do benchmark, né? Falaram o que eram essas listras aqui, se isso aqui é comum, isso aqui é por causa da filmadora, não é por causa do aparelho, certo? Em alguns aparelhos acontece isso, que a taxa é a frequência de atualização da tela, certo? Você acha que você você consegue enxergar a sua lâmpada piscando? Não, ela pisca a 60 Hz, né? 50, 60 Hz. Então, dependendo de uma filmadora ou um dispositivo, você até consegue ver determinados, como diz assim, um monitor, até que deram um exemplo, né? Você consegue ver uma faixa, uma listra, né? E dependendo do dispositivo que está filmando, ele consegue captar essa frequência. Entendido isso, agora vamos ao vídeo, né? Que é o ponto positivo, ponto negativo, prós e contras desse aparelho. Bom, gente, vamos lá, né? Eu sempre começo com algo a favor e depois contra. Bom, então vamos lá. A favor, nós temos que esse aparelho aqui que eu estou testando, eu já vou falar logo isso, né? Ele tem 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. E ele também conta com as variações de 3 GB de RAM, 32 de armazenamento, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento e esse aqui que eu acabei de falar para vocês, que é 4 GB de RAM e 128. Então isso é um ponto positivo. Além de começar com 32 e ir até 128, nós temos versões de 3 e 4 GB. Então isso dá uma flexibilidade maior para a pessoa que quer comprar um aparelho, certo? Ah, eu quero mais armazenamento, tem 128. Ah, eu quero menos, 32, certo? Então isso te dá uma flexibilidade maior na hora de comprar, tá bom? Coisa que eu vejo hoje, né, como ponto negativo. Ele não veio com Android 7, ele veio com Android 6. Pode ser porque o aparelho, pelo fato dele estar sendo fabricado já há um certo tempo, então já estava, como diz assim, desenvolvendo o Android 6 para ele ao invés do 7, entendeu? Então, eu não sei como que é o processo disso, entendeu? Mas aqui para mim, o usuário final, eu falando como usuário final, está na 6. Vai vir o Android 7 para ele? Muito provável que sim, tá? Eu não lembro direito no evento se falou, mas é muito provável, porque se o Zenfone 3 está recebendo Android 7, esse aqui com certeza, digamos assim, mais do que 100% de certeza que ele irá receber, mas eu não posso falar pela Asus, tá? Certo, gente? Ele tem a proteção da tela, um Corning Gorilla Glass 5, tá bom, gente? E lembrando, Corning Gorilla Glass não evita que a sua tela trinque no caso de queda. Ela evita que você, por exemplo, pegue algo, um prego, faz de conta que isso aqui é um prego, você venha, faça isso aqui e não sofra nenhum dano, nenhum risco à sua tela. Isso significa resistência, tá? Outra coisa de negativo, né? Ele vem com slot híbrido. Eu coloquei ele como negativo, o slot híbrido, para aquelas pessoas que vão pegar o modelo de 32 GB. Tá certo que 32 GB de armazenamento é muita coisa, é muito mais do que os 16 até os 8 que a gente convivia um tempo atrás. Mas a pessoa com 32 GB ela consegue lotar rapidinho um smartphone hoje em dia, certo? 16 GB já não está comportando para mais nada. Aí a pessoa ela quer ter os dois chips e o cartão. Não vai conseguir, ela vai ter que abrir mão do cartão de operadora para colocar um cartão microSD. No caso eu tenho um cartão microSD aqui de 64 GB. Então, o ponto negativo por ele ser híbrido é por causa do modelo de 32 GB. Mas para o modelo de 64 128, isso daí eu nem colocaria como ponto negativo, tá? Mas existe o de 32 para ser mais acessível para as pessoas comprarem. Ponto positivo, o processador dele é um Snapdragon 625, é um intermediário, digamos assim, está na categoria de intermediário premium. É um processador que ele já ultrapassou, né, alguns processadores da linha da série 8, da família 8 da própria Qualcomm, né? O 800, o 805. Vocês podem ver isso através do teste do AnTuTu Benchmark, até do Geekbench, né? Mais pelo Geekbench ele mede o single core e o multicore. Em multicore ele chega muito próximo, ele chega até a ser melhor do que os processadores da família 8, da série 800, tá? Vamos lá, gente. Outra coisa que para mim é essencial, que dificilmente hoje em dia nós temos esse casamento perfeito. Mas só pelo fato de não ter os botões virtuais, para mim já é ponto positivo, que eu esqueci de falar.
Mas os botões aqui capacitivos não são retroiluminados, então ganha ponto negativo, ao meu ver. Eu gosto de aparelhos que tem os botões capacitivos aqui retroiluminados, tá? Eu acho isso muito bacana. Outra coisa que eu dou como ponto positivo é a tecla, o capacitivo Home não é uma tecla física. Isso eu sempre bato na tecla que a Samsung tem aquele botão físico. Eu não gosto daquele botão físico, certo? E aqui pra mim tá quase perfeito. Se fosse retroiluminado seria assim 100% perfeito, tá? Câmeras, gente, ele tem duas câmeras aqui atrás, que eu já expliquei para vocês nas especificações. Não vou repetir, se vocês quiserem vocês veem o vídeo aí das especificações. Tem uma câmera frontal, certo? Câmeras traseiras aqui, se eu não estiver falando besteira, eu tô sem minha cola aqui, 12 megapixels. E câmera frontal de 3 megapixels, f/1.7, f/2.0, tá? Então são câmeras muito boas desse aparelho para você tirar foto. É um aparelho, é um smartphone feito para fotos. Vamos ver, outra coisa que eu sempre pego também no pé dos outros fabricantes, e aqui não vai ser diferente. Essa saliência aqui na câmera, tá certo que existe um conjunto óptico aqui, o sensor e tudo mais, e não dá para deixar, muito provável não conseguiu deixar na mesma linha do corpo do aparelho, porque senão com certeza deixaria. Essa saliência aqui eu vejo como ponto negativo, porque se você não tiver uma capinha e fizer isso aqui, você vai arrastar, você vai riscar as lentes. Então você pode ter um problema depois aí com as suas fotos. Então, basicamente que se torna o uso obrigatório de uma capa por causa das lentes aqui, dessa saliência aqui das lentes, tá? Gente, o que eu falo? Os prós aqui, mesmo que você não concorde comigo, certo? Não quer dizer que você descredibilize o aparelho na hora da compra. É o meu ponto de vista, que pode ser diferente do seu ponto de vista. Você pode achar, ah não, o Linux falou besteira, eu não concordo com os pontos negativos dele. Mesmo assim vou comprar o aparelho. Beleza, é isso que é importante. Você tem opinião própria e você pode fazer isso, porque o dinheiro é seu e você faz o que você quer. Eu sempre falo, pesquise bastante. O que eu falo é o meu ponto de vista, a minha opinião, tá, gente? Por exemplo, esse negócio da saliência. Se você não tomar cuidado, você vai riscar. Para quem não gosta de usar capinha, vai ser obrigado a usar capinha, tá? Para aquelas pessoas que gostam de filmar, o ponto positivo dele é que ele grava em 4K, 1080p 60 fps e 1080p 30 fps. Outra coisa que é algo meu, tá, gente? Eu sempre falo isso, mas tem gente que fala assim, não, mas isso é gosto pessoal. É um gosto pessoal. Eu não gosto quando as teclas estão do mesmo lado, tá? Eu sempre bato nisso porque eu gosto do botão liga e desliga de um lado e o volume mais e menos do outro lado, porque eu sempre estou acostumado a fazer isso aqui. Às vezes eu me pego aqui no botão volume menos, né? E a gente tem que passar o dedo. É uma coisa minha, tá, gente? Por isso que eu coloco como ponto negativo. É a minha opinião, meu ponto de vista, tá? Se pra você isso aqui é irrelevante, esquece que eu falei então, certo? Temos biometria nesse aparelho. Isso é importante hoje em dia, né? Até para o intermediário premium ter a biometria. Temos também aqui algo que hoje em dia já está tendo uma frequência maior, é o USB tipo C, que ele possibilita transferência de dados mais rápido e carregamento mais rápido do aparelho. Ele tem LED de notificações, ele não está ativo aqui no caso, mas ele tem um LED de notificações, tanto na hora que você vai carregar quanto você recebe uma notificação. O que eu gostei do LED de notificações desse aparelho é que o LED ele é muito rápido, ele dá uma piscada assim muito rápido em relação aos outros, que ele fica aquela lerdeza assim. É bacana, mas vai gastar mais energia. Aqui no caso ele dá uma piscada bem rápida, que é só para alertar você que existe alguma mensagem, alguma ligação perdida. Esse é o ponto positivo também do LED, o USB tipo C, a biometria, tudo ponto positivo. Os pontos negativos acabaram. Temos agora o acabamento e o design desse aparelho. Eu achei muito legal, o acabamento sim, sensacional em metal. O Corning Gorilla Glass com 2,5 arc aqui. O design também, ele tem uma pegada muito bacana. O design possibilita isso, essa pegada. Eu digo ainda que é melhor do que o Zenfone 3 porque não é de vidro aqui atrás. O Zenfone 3 é de vidro e corre o risco lá de ele escorregar, igual escorregou uma vez o sofá, o meu aparelho, mas não caiu no chão, caiu no sofá. E aqui não, aqui pelo fato de ser metal, ele tem uma pegada melhor, uma pegada assim, sem dúvida assim, que é muito melhor do que vidro. O vidro do Zenfone 3 dá um
um charme no aparelho, fica bonito, fica. Mas o metal aqui no caso, ele consegue, pra mim, consegue ser melhor, tá? Bateria de 5.000 mAh, estou testando a bateria ainda, então eu não posso falar para vocês se a bateria é boa ou não desse aparelho, mas eu estou testando a bateria, depois eu vou fazer um vídeo só para falar da bateria para vocês, certo? Ele tem um Dual LED com foco laser também, que eu acabei esquecendo de falar aqui, certo? Ele conta também com Fast Battery Charge, que é o carregamento rápido, e por final, passar os preços para vocês, né? No site da ASUS, lá tem o desconto, mas se não me engano não serve para o aparelho. Até o momento desse vídeo não serve, porque parece que está escrito lá 15%, mas não serve para o Zenfone 3.1. Vocês vão encontrar o de 3 GB e 3 GB de RAM e 32 de armazenamento a 1.899, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento a 2.199, 4 GB de RAM, 128 de armazenamento a 2.499, que seria esse aparelho aqui. Certo, pessoal? Esse aqui foram os prós e contras, na minha opinião, no meu ponto de vista, né? Eu posso mudar depois de opinião em algum quesito, tudo mais, mas depois eu faço um outro vídeo falando o que tem, o que não tem, certo? Perguntas e respostas, que também provavelmente eu vou fazer desse aparelho, então posso mudar um pouco em relação a esse vídeo. Certo, então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seja ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, toca no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais e falou, pessoal!